Coisa boa é andar com quem anda com Jesus. Tipo assim, às vezes a gente está meio cambaleando, a gente está meio mais para lá do que para cá, e se tem alguém que anda com Jesus do nosso lado, o cara dá uma, né? Por isso que Jesus não deixava ninguém andar sozinho. Nem ele andava sozinho, né? Que loucura isso, né? Tem coisa que a gente fala a vida inteira e, né? Nem Jesus andava sozinho. Jesus, quando ia fazer um milagre assim que não poderia ter acesso dos incrédulos, que era aqueles milagres que as pessoas antes falavam que já tinha morrido, não, já tinha acabado, não, acabou, ele mandava todo mundo sair, ele entrava com os seus, os de verdade, aqueles caras que acreditavam nele. E nós precisamos ser esse tipo de gente. Nós precisamos parar de andar com pé de pinheiro. Já ouviu falar essa expressão, não? Pé de pinheiro, tem algum pé de pinheiro na tua vida, não? Conhece pé de pinheiro? A pinha, o pé da pinha, não tem nada que nasce ao redor dele. Não nasce nada ao redor do pé de pinheiro. E tem gente que é assim. Tem gente que fala, tem gente que, enfim, é uma árvore, mas não nasce nada, não tem fruto. Não nasce nada ao redor. Então que nós possamos nos cercar de pessoas que frutifiquem na nossa vida e que possam, às vezes, quem sabe, num momento de luta, num momento de aflição, dar aquele puxão, né? Dar aquele, ei, vamos lá. Não, mas não vai dar, já tentei. Não, vamos lá. Mais uma vez, vamos tentar só mais uma. E já está na 59ª mais uma e a pessoa também não desiste de ti, né? Porque um dia a gente foi assim também. A gente acha que, tipo assim, na nossa espiritualidade, que foi fácil a nossa conversão. Mas se tu fizer aí uma retrospectiva dos dias que antecederam, talvez semanas e meses que antecederam a tua conversão, tu já pensou quanta gente tu incomodou? Eu vou falar por mim, né? Eu incomodei muita gente. Um Mike incomodava muita gente, 2 Mike incomodava muito mais. Eu incomodei gente. Incomodei missionário, incomodei pastor, incomodei padre. Eu acho que quem tinha Jesus na terra eu incomodei, antes de me converter. E a gente acha, não, aceitou Jesus aquele dia, não. Teve gente que orou, chorou, semeou, investiu, para que chegasse aquele dia, o dia da conversão. Gente que perdeu coisas por causa de Jesus de verdade, igual eu e você cantamos aqui agora. Pessoas que abriram mão de fazer suas coisas, porque sabiam onde tu ia, sabiam onde que tu estava, e faziam de tudo para estar junto, para ter um encontro, aí chegava assim e dizia, nossa, tu por aí, uma pessoa já sabia que tu estava ali. Tu não faz isso hoje com ninguém assim desviado assim, de chegar assim, dizer, meu Deus, tá aí, olha que bênção. Mas já sabia já. É só para ver se abre uma brecha. É só para ver se dá uma conversadinha, se dá para falar de Jesus na academia, no mercado, enfim, em qualquer lugar. É isso, é sobre isso, seguir perdendo a nossa vida, seguir perdendo a nossa vontade. É sobre isso. O Evangelho se trata disso. Porque é muito pouco tempo. Se a gente parar para analisar, é muito pouco tempo. O tempo que nós temos nessa terra, se comparado à eternidade, é muito pouco tempo. E não existe nada que a gente vá fazer aqui que chegue perto do que a gente vai viver lá. Então não se deixe ludibriar pelas coisas daqui. As coisas daqui é uma consequência de quem a gente anda, de quem está junto com a gente. Se Jesus está junto com a gente, nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso pastor. E se Ele não faltar, nada falta. Se Ele não faltar, nada vai faltar. Às vezes o que falta é o que a gente quer, mas não necessariamente o que a gente precisa. E o nosso pastor está ali ao redor, cuidando, cercando,
nos guiando para lá e para cá, pelas intempéries da vida, pelas aflições, pelas lutas, pelas batalhas, o tempo inteiro nos ajudando, o tempo inteiro nos cercando, nos protegendo. Em alguns momentos da nossa vida, no auge da nossa sabedoria, a gente olha e diz: meu Deus, Deus, onde é que tu está? Mas se a gente pegar e abrir a Bíblia no Salmo 139, a gente vai ver que não existe lugar na terra que a gente consiga estar fora da presença dele. Não existe nem altura, nem profundidade, não existe nem anjos, nem demônios, não existe nada que possa nos separar do amor dele, nada, não existe nada. O que tem são as batalhas, o que tem são as lutas, mas é na certeza que a nossa vitória está garantida. A vitória do inimigo não é pela nossa morte, é pela nossa desistência. O inimigo não vence quando a gente morre, porque em Cristo a gente já morreu. Ele vence quando a gente desiste, quando a gente nega, quando a gente trai, quando a gente mente. É aí que ele vence. E é aquilo que o bicho pregou domingo, são as setas. É um negocinho pequenininho que vai vindo, e a gente não nota. É só isso, é só isso. Mas se a gente não cuidar com essas doses pequenas de setas, vai chegar uma hora que a gente não vai mais ter ânimo. E ele disse: tende bom ânimo. Não é ânimo, é um bom ânimo. Tende bom ânimo, porque ele está com a gente. Entre nesse lugar. Tenho tentado entrar nesse lugar incessantemente todos os dias da minha vida. Esse lugar onde só a presença dele importa. Não é uma questão de não se preocupar com as demandas da vida. É uma questão de se preocupar mais com a presença do que com as demandas. Porque pode faltar tudo, irmão. Davi nos ensinou isso. Davi deixou bem explícito: Senhor, tira tudo, tira trono, tira riqueza, tira tudo. Só não aparta de mim o teu espírito. Olha o que Moisés tinha visto do povo saindo do deserto. Quanta riqueza, quanta coisa, quanto milagre Moisés viu. E Deus falou: não, vai com esse povo aí, cara. Já que tu quer esse povo aí, Deus ia matar todo mundo. Moisés intercedeu pelo povo. E Deus falou: não, pode ir então, vai com esse povo aí. Moisés disse: não, Senhor. Nada do que tu fez na minha vida se compara a quem tu é. E é assim. Quando a gente entende o amor paternal de Deus para com a nossa vida, é constrangedor. O amor que vai além do nosso entendimento. Foi isso que Jesus disse. Quando lá em Mateus 23 ele estava confrontando os fariseus e os escribas, que criam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Moisés. Eles sabiam o que estava escrito, eles sabiam o que tinham que fazer. Porém Jesus disse: vocês não se movem, vocês não movem um dedo para fazer o que está escrito. Vocês sabem o que tem que fazer, mas vocês não fazem. E aí ele olha para o povo, olha para a multidão e diz: vocês estão vendo, eles façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Você já pensou em você passarmos uma vida aqui nessa terra, falando de Jesus, e Jesus testificando no coração das pessoas, dizendo assim: ó, ei, estás vendo ele? Faça o que ele está falando, mas não segue o exemplo dele. Meu Deus! E a triste notícia, não para nós,
Mas para essas pessoas é que lá no grande dia, Jesus vai fazer essa separação. Os da direita, os da esquerda, vai haver essa separação. As pessoas que vão olhar para Ele vão dizer: Senhor, mas em Teu nome, meu Deus, se eu pregamos em Teu nome, choramos em Teu nome, louvava em Teu nome, fizemos obra em Teu nome, expulsamos demônio em Teu nome, Senhor, milagres. Cara, tipo assim, não te conheço, cara. O não te conheço ali não quer dizer que Jesus não sabia quem era. É que não tinha relacionamento, não tinha profundidade. Porque qual foi a indagação dos que ficaram do lado dos bodes? Senhor, mas em Teu nome nós fizemos, em Teu nome nós fomos, em Teu nome. Nunca foi, Senhor, foi pela Tua presença. Senhor, foi por quem Tu és. Não, foi pelas coisas. Tem pessoas que vivem pelas coisas. Tem pessoas que se acostumaram com as coisas e deixaram a presença de lado. É o mais importante. Porque o que vai nos levar para o céu não são as coisas, é a presença. Nós vamos para o céu para estar presentes onde Ele estiver. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Olha, Jesus declarando a presença, cara. Olha quanto tempo Jesus está criando essa expectativa de conviver com nós face a face. A Bíblia diz que hoje nós vemos como no espelho, como no vidro. Não é nada comparado ao que um dia a gente vai ver, cara. Você já pensou você olhar Jesus face a face? Você já pensou você olhar para o cara que morreu no teu lugar? Pelos erros que nós cometemos? Pelos pecados que nós fizemos? É Ele, esse que nós estávamos cantando. É por Ele. Esse é Ele. Temos que nos mover pela presença. A presença tem que ser algo que nos tira a racionalidade. Não, hoje eu vou... Não, meu tempo de oração é 15 minutos. Não, meu tempo de oração é meia hora por dia, é o meu devocional. Mas se Ele quiser ficar 1 hora contigo, e se Ele quiser que tu fique em casa, e se Ele quiser? E se Ele quiser? E se Ele quiser que tu pare de fazer o que tu está fazendo? E se Ele quiser que tu cante aquilo que tu não ensaiou para cantar? E se Ele quiser que eu pregue aquilo que eu não estudei? Nossa, pastor, mas aí não foi Ele que te deu a palavra? Sim, foi Ele. Porque Deus tem a sua multiforme graça de trabalhar. Nós somos pegos de surpresa. De repente é sobre a nossa vida, mas Ele não, Ele sabe de tudo. Nada está fora do controle dEle. Então por que não ansiar pela presença daquele que sabe todas as coisas? Daquele que sabe todos os nossos dias, daquele que nos tranquiliza tanto ao ponto de dizer assim: cara, o amanhã pertence a mim, basta cada dia o seu mal, vivo hoje, vivo agora, desfrute o agora, deixa para amanhã, amanhã é amanhã, não chegou ainda, tu não tem poder sobre o amanhã, eu tenho, eu já escrevi o amanhã, tu não tens poder sobre o amanhã, eu tenho. Que tu pode aproveitar e desfrutar é hoje. E muitas vezes o que acontece? A provisão de amanhã, a bênção de amanhã, a chave do amanhã, Deus quer dar na nossa mão hoje e nós estamos
atribulados, nós estamos ofegantes demais, nós estamos dispersos demais. E aí o Senhor precisa limpar o nosso coração, o Senhor precisa tirar todo o entulho, todo o embaraço, o Senhor precisa acalmar o mar, o Senhor precisa tranquilizar tudo, porque assim, nós ouvimos domingo, se uma semente cair no meio da pedra, no meio do espinho, à beira do caminho, não vai frutificar. E a palavra dele precisa vir e cumprir o propósito. As promessas que ele tem para a minha vida e para a sua vida amanhã, podem sair de uma palavra dessa ministração de hoje. Pode ser uma conversa no final do culto, ali no café. Pode ser uma mensagem que você vai receber antes de dormir. Pode ser. Então como que o nosso coração precisa estar? O tempo inteiro conectado a Ele. O tempo inteiro. É entrar no lugar de não dar nenhum passo, se o Senhor não quiser. Para o mundo isso é loucura. É não fazer nada sem uma palavra. É não se mover se não houver paz dentro do coração. Eu não estou falando de coisas ministeriais, não. Eu estou falando de tudo. Tudo. É que muitas vezes a gente pede as coisas, mas não solta a rédea. Muitas vezes a gente quer que Ele faça, mas a gente está segurando muito firme. A gente pede, mas não dá, a gente não solta. A gente não dá lugar, como diz os irmãos. A gente não dá lugar. E isso é uma atitude de desconfiança. Porque se tu confia, tu solta. Se tu confia, tu deixa. É igual pegar carona com alguém e viajar com alguém que dirige no teu carro. Se tu confia na pessoa, quando ela está dirigindo, tu vai descansar. Mas se tu não confia, tu vai ficar o tempo inteiro aqui, freando no teu lado, mesmo sem pedal. Mas tu vai estar ali, cada carro que tu vê na frente, tu bota o pé no fundo para frear junto. O tempo inteiro apreensivo. O tempo inteiro pensando nas tragédias. Meu Deus, será que ele viu? Será que ele vai ver o radar? Meu Deus, lá tem um radar. Aí ele não está vendo, ele não está diminuindo, ele não está aí. E aí tu não aproveita a viagem, tu fica apreensivo. Teu coração não vive, tu não desfruta. E um dos grandes ensinamentos de Deus, do nosso Pai, é a contemplação. Depois de fazer algo, depois de construir algo, depois de edificar algo, depois de trabalhar em algo, é descansar e desfrutar. É o Shabat. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º ele descansou, ele contemplou, e viu que tudo o que tinha feito era muito bom, descansou. Então descansa, amado, descansa, fique tranquilo, fique tranquila. É isso que eu creio que os discípulos viviam. É isso que eu creio que levava homens a viver um martírio, cheios da presença de Deus, não se importando com a sua vida, porque era inegável o que eles tinham vivido com o Senhor. Os discípulos, eles foram martirizados por causa da presença, eles apanhavam por causa da presença, eles sofriam por causa da presença. Você lembra de Pedro e João, quando o pedreiro Pedro e João bateram neles e disseram assim: cara, se vocês ensinarem mais uma vez, nós vamos prender vocês, vocês vão apanhar de novo? Eles disseram assim: cara, não é o que a gente quer, é o que a gente viveu, a gente presenciou o que a gente está falando. A gente não está contando a história da carochinha,
Nós não estamos aqui falando de coisas, não, nós estamos falando aqui de um relacionamento. Nós vimos cegos ver, nós vimos coxos andar, nós vimos morto ressuscitar, nós vimos. Ninguém pode arrancar isso de mim. Então, se for para morrer por causa disso, eu vou ter que morrer, porque é uma verdade. Foi mal? Quer matar, mata? Posso fazer nada? Não é uma questão de negar para mentir, não. Eu vou mentir para mim? Não, foi uma verdade, eu vivi, é assim a nossa vida. Se nós não contemplarmos as ações de Jesus na nossa vida, se nós não desfrutarmos das bênçãos, se nós não nos alegrarmos e mantermos acesa a memória da bondade de Deus sobre a nossa vida, vai chegar a hora do aperto, a gente vai olhar e vai dizer, mas foi sempre assim. É assim mesmo, eu já me acostumei. É só derrota, é só escassez, é só luta, é só afronta, é só mentira, é só perseguição. Minha vida com Jesus se resume a isso. Mas aí quando a gente começa a olhar para trás com as lentes espirituais do Senhor, quanta bondade de Deus já houve na sua vida. Quantas provisões já chegaram na sua vida? Quantos milagres já aconteceram na sua vida? Isso nós estamos falando só dos que nós lembramos, porque nós não lembramos de todos. Fora aqueles livramentos que a gente nem sonha que aconteceu. Aquele dia que tu perdeu a chave do carro e demorou 10 minutos a mais para sair de casa. Aquele dia que tu foi e perdeu o ônibus. Aquele dia que o celular não despertou, tem certeza que tu botou o celular para despertar e não despertou. Porque não existe acaso com quem anda com Ele. Ele conhece as estrelas pelo nome. Ele sabe dos fios de cabelo na nossa cabeça. Ninguém pega o Senhor de surpresa. Ele nunca está desprevenido. Ele não tosqueneja, ele não dorme. Ele é o sentinela da nossa vida, amado. Ele é o nosso sentinela. Meu Deus. E nós precisamos viver com essa perspectiva. Porque nós somos corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Eu e você. Jesus vai vir buscar eu e você. Não vai acabar, a nossa história não vai acabar aqui. Eu achei interessantíssimo um history do Bispo Fernando. Se você gosta de rir, se você gosta de respostas inusitadas, eu te convido a assistir. O Bispo Fernando geralmente é na segunda e na quarta. Ele responde perguntas que o povo faz. E uma dessas perguntaram para ele, disse assim, bispo, nós vamos lembrar das coisas que a gente fez aqui na terra, a gente vai recordar de pessoas, de situações e tal. E ele, com aquele jeito dele, bem humorado, ele disse assim, eu não creio em amnésia espiritual. A Bíblia diz que o Senhor vai nos recompensar. Você já pensou, ele respondendo, né? Você já pensou tu chegar no céu e Jesus te dá uma recompensa, tu olhar para ele e perguntar assim, do que é? O que eu fiz para isso daí? Eu não estou lembrado. Eu não lembro de nada que eu fiz. O que é isso daí, essa recompensa aí? E ele disse, eu não creio. Eu não creio que Deus, um Deus de aliança, desde o princípio, um Deus de aliança, um Deus de relacionamento, fez eu e você vivermos alianças intensas, relacionamentos intensos aqui na terra, para passar uma eternidade voando? Se é que a gente vai voar, não sei. Eu queria voar, né? Deve ser legal voar, né? Eu não creio nisso também. Eu não creio. Eu creio no que está escrito. Eu creio que todo choro cessará. Eu creio que toda dor vai acabar. Eu creio que não haverá mentira. Eu creio.
Eu creio que não existirá nada de ruim nem de mal. Isso eu creio. Mas as coisas boas, porque nós vamos ser recompensados pelo quê? Nós vamos ser recompensados pelas boas obras que nós fizemos, de antemão preparadas por Ele. É o que o livro de Efésios fala. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, é um dom de Deus, para que nós andássemos em obras pré-determinadas por Ele. Então, tipo assim, Ele já fez tudo. Então nós vamos lembrar de coisas que Ele preparou. As coisas ruins, obviamente, vão ficar para trás, assim como já deveriam ficar hoje na nossa vida. Eu e você precisamos aprender a deixar as coisas ruins já para trás. Tira as coisas ruins de dentro do seu coração, amado. Para de arrastar esse vagão aí, pelo amor de Deus. Se a vida está pesada, está sobrecarregada, tem peso demais aí, larga fora isso. Porque Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Já começa a viver a eternidade agora, já começa a desfrutar agora. Não importa o que fizeram, não importa o que falaram, não importa. O importante é a novidade de vida que Jesus tem para mim todos os dias, agora, já nesse momento. Nossa, pastor, tu falando é fácil. Não, é uma luta. Mas se isso não tiver cravado dentro do nosso coração, nós nunca vamos viver, amado. Porque nós somos vítimas desde sempre. É do homem caído esse sentimento vitimista. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, eles se esconderam, e qual foi a conversa quando eles se apresentaram ao Senhor? Adão se arrependeu? Adão pediu perdão? Não. Adão olhou para Deus e ainda culpou Deus, disse assim: ó, foi a mulher que tu me deu. Vítima. Não se vitimize. Deixe para trás. Jesus já levou, não é mais seu, não pertence mais a você. A você é proposta uma coroa incorruptível, de quem sabe para onde está indo. Paulo falou, ele disse: eu não dou como socos no ar, como quem não sabe o que está fazendo, ou como quem está fazendo esforço em vão. Não. Esses atletas que correm no estádio, eles correm por um troféu, uma coroa corruptível, que vai se acabar. Nós não, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu estou prosseguindo, eu sei qual é o meu alvo. É por isso que ele escrevia o que escrevia quando estava preso, quando estava apanhando. Por isso que ele escreveu que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam ao peso da glória que há de ser revelado. Por que você acha que ele escreveu isso? Foi porque ele viveu. Eles tinham apanhado, eles estavam amarrados, presos, começaram a orar e cantar, e a cadeia se partiu. Você acha que eles ficaram pensando nos açoites? Você acha que eles ficaram pensando nos xingamentos? Você acha que eles ficaram pensando no tempo que eles perderam ali? Não. Eles disseram: meu Deus, nós temos uma vida para salvar aqui. Porque em todo momento é o momento de viver para o Senhor, amado. Pode estar tudo caindo, pode estar tudo desmoronando. Se os nossos olhos estiverem fitados no Senhor, como o corpo precisa ser, como Paulo escreveu aos Efésios, um corpo bem ajustado, ligado, como eu e você devemos ser, é Jesus 24 horas por dia. Independente se tu é pastor, se tu é voluntário, se tu é membro, se tu é visitante, não importa, essa palavra é para todo mundo, porque Jesus é um só.
É claro, conforme tu vai vivendo, conforme tu vai tendo intimidade, tu vai chegando um pouco mais de longe, tu vai experimentando coisas, mas é um lugar que a gente vai se aperfeiçoando, a Bíblia diz, ao pleno conhecimento da plenitude de Jesus Cristo, sendo aperfeiçoados, buscando todos os dias, mas deixa para trás essas tralhas. Quantas coisas que eu e você já fomos alertados que nós precisamos deixar para trás, que tá atrapalhando a nossa progressão, está atrasando as promessas, e a gente orando, meu Deus Senhor, como está demorando, e Jesus lá de cima dizendo, mas também querido, meu Deus, eu estou falando aí há meses já para tu largar esse troço aí, tu não larga, tu está agarrado nesse negócio aí, parece um carrapato, solta isso daí meu filho, solta isso daí, não te apega, tu não é o OLX, pensa sempre na novidade, irmão, te agarra a Cristo, por favor. Eu e você precisamos andar com a mente de Cristo, porque se eu e você somos corpo, nós estamos ligados ao cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. O cabeça é o governo. O cabeça é aquele que comanda, é o que dá as diretrizes. E se o cabeça está comandando, se o cabeça está falando, se a palavra vem dele, se ele é o verbo, se ele é a palavra, se não falta a palavra onde a gente vive, cara, a gente tem que viver em novidade de vida diariamente. Não estou dizendo para ti que vai ter milagre todo dia, mas todo dia vai ser um milagre, porque são coisas diferentes, que a gente tem a perspectiva de ficar preso ao milagre, não, mas todo dia é um milagre. Todo dia que eu e você abrimos os nossos olhos é um milagre. Todo dia que a gente consegue colocar um pão na nossa mesa é um milagre. É um milagre, amado. Estamos ligados nele através da fé, querido. Através do vínculo da paz, enxertados nele. Ele é a videira verdadeira, e nós somos só os ramos. Nós nem éramos para estar ali, querido. Não éramos. Nós não merecemos, nunca mereceríamos. Mas graças à sabedoria plena de Deus, que sabia que ia dar tudo errado, e o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então descanse teu coração e viva na presença de Jesus todos os dias com o máximo de intensidade que tu conseguir. Máximo, apresente todos os seus dias, os seus planos, suas intenções, o teu coração, apresente a Ele todos os dias. Essa é a oração que eu mais tenho feito nesses dias, amado. Senhor, eu sei que o meu coração é enganoso, eu sei que eu sou ruim, Senhor. Então está aqui, ó, pega, me ajuda a guardar o meu coração. Coloca a tua palavra aqui dentro, Senhor. Sonda o meu coração, tu me conheces, tu me sondas. E o salmista falou, dura coisa para o homem admitir os seus pecados. E ele continua dizendo, Senhor, afasta-me daqueles que eu desconheço, dos que são ocultos. É por isso que às vezes a gente é pego de surpresa, porque a gente carrega coisa que a gente nem conhece. E quando vem, pega a gente na curva.
coisas que a gente já falou que não ia mais fazer, lugares que a gente falou que não iria mais, coisas que a gente disse que não iria mais dizer, está aqui dentro ainda. Por quê? Porque a gente está segurando. Porque dura é coisa para o homem admitir os seus erros. É difícil, é claro que é. Por que você acha que Pedro negou Jesus? Ele foi alertado. Jesus disse que ele negaria. E ele não foi capaz nem de abrir um alerta na mente dele. Pô, cara, peraí, Jesus disse. Ah, não, pô, mas eu tive a revelação de quem ele é, né, cara? Acho que quando chegar essa hora aí vai estar fácil para mim. Quando ele viu, já tinha passado. São assim os ocultos da nossa vida. Quando a gente vê, já escorregou. Quando a gente vê, já falou. Quando a gente vê, já foi. Por quê? Porque estão no profundo do nosso coração, num coração enganoso que eu e você temos, de uma alma aflita, atribulada que eu e você temos, e que o Senhor ainda não tem um acesso completo. Eu sei quem eu sou sem Ele. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei. E é um lugar que eu não quero mais viver. Mas nós precisamos nos limpar diariamente. A gente precisa sondar o nosso coração diariamente. Porque nós somos carne, amado. Nós somos carne. Pastor, até quando? Até Jesus voltar só. E às vezes a gente acha que é só por coisa ruim, né? Não. Acontece coisa ruim comigo quando eu peco, quando eu erro, quando eu falho. Não. Pastor, do que estás falando? Estou falando de Paulo, que disse que por causa das revelações. O texto anterior ele diz assim, eu conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, subiu ao terceiro céu e viu coisas indizíveis, inefáveis, que não cabe ao homem falar. E aí ele continua, que por causa das revelações foi lhe dado um espinho na carne. Por causa do pecado, por causa da traição, adultério? Não, por causa das revelações foi lhe dado um espinho na carne. Por causa de coisas que ele via do Senhor, foi dado um espinho na carne. Tua vida é meio atribuladinha às vezes por causa do que tu faz na igreja? Por causa do que tu carrega? É a luta. É para nós encontrarmos o lugar de dependência do Senhor. A notícia ruim é que pode ser que Ele não tire isso de você. Pode orar, jejuar, falar em língua estranha, rodar, plantar bananeira. Paulo orou, nada. Mas ele recebeu uma palavra que com certeza valia mais do que qualquer picada de espinho que eu creio que ele sentia. Ouvir do próprio Senhor: ei, a minha graça te basta. O que eu tenho para a tua vida é mais do que suficiente para tu suportar. E aí ele teve a sacada, ele disse: uau, se quando eu estou fraco, o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu vou me gloriar na minha fraqueza. Claro, porque quando eu estou fraco, forte eu estou. O problema é que a gente está na luta, a gente está muito vivo, a gente está na batalha,
Não, Senhor, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu prego, eu canto, eu sirvo na porta, eu faço marmita, eu estou na rua, eu faço, e essa luta aí, não, é injusto. Ó, a gente querendo pregar justiça para Deus. A nossa justiça, que é um trapo de imundície. É tipo a gente querendo dizer assim: Senhor, teu servo, já faço tanta coisa para ti, Senhor. O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu tenho orado, que eu jejuo. Já ouviu alguém na Bíblia orando assim? Lembra da história do fariseu e do publicano no templo? O fariseu dizendo que orava, jejuava, era homem de Deus, sabia, e a oração não passava do telhado, com as mãos erguidas, olhando para cima, bem crente. Senhor, Deus Todo-Poderoso. E do lado um pecador, jogado no chão, que não ousava levantar sua cabeça, dizendo: Senhor, eu sou nada, Senhor. Eu sou nada. Eu preciso de Ti. E a Bíblia diz que aquele homem que não ousava olhar para o céu foi o que saiu justificado da presença do Senhor. O Senhor quer nos alinhar essa noite, amado. O Senhor quer nos colocar num lugar onde coisas vão ser nada perto da presença. O Senhor quer nos ajustar, porque pode ser, talvez, quem sabe, é uma suposição, que nós estejamos deslocados no corpo. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, comigo já aconteceu. Fazendo as coisas de Deus sem Deus. Nossa, pastor, pastor já era pastor, já pregava. Um membro deslocado. Você sabe o que é um membro deslocado? É alguém que está preso ao corpo, inútil. Ele está inutilizável. Ele está no corpo, mas não consegue fazer nada. Ele está machucado, está ferido. Ele está todo lascado, mas ele ele não para de fazer por causa das coisas, não por causa da presença, porque se fosse por causa da presença, ele parava, largava tudo e dizia: Senhor, está aqui, meu braço está doendo, eu não consigo mais. Mas a gente não quer se largar, a gente não quer, se amostrar, vamos dizer assim, como fala aqui, a gente não quer se amostrar. Afinal, a gente já é crente, já era pastor. Meu Deus, se eu dizer que eu estou mal aqui, os irmãos vão me expulsar da igreja. Se eu dizer que eu não estou legal, meu Deus, como é que as pessoas vão olhar para mim? E Deus lá em cima vendo tudo. Meu Deus, eu estou todo lascado, todo atravessado, cheio de dor, cheio de trauma, não consegue fazer nada direito, não está nem fazendo para mim. Você sabe qual que é a maior dificuldade do membro deslocado? É que o tratamento dele é preso ao corpo. Eu passei por isso agora, com uma tendinite. Não dá para arrancar as pernas fora para tratar a tendinite. Eu preciso tratar ela no corpo. Então todo o meu corpo sofre por causa de uma parte só. Por causa de quê? Por causa de um esforço que eu fiz além daquilo que eu deveria ter feito. Isso é o que desloca um membro. Quando não é mais eu fazendo o que o cabeça está mandando, é eu fazendo o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, não através do governo do cabeça.
eu desloquei uma parte do meu corpo e todo o meu corpo sofre, todo o meu corpo padece, porque é o que Paulo escreveu aos Coríntios: se um membro sofre, todos os membros sofrem também. E aí como é que vai tratar esse cidadão? Nós vamos pegar e tirar ele fora e largar ele e vamos dizer, agora tu sai, daqui a 6 meses tu volta? Não, nós vamos tratar ele no corpo, vamos tratar ele ligado no corpo, porque a vitalidade que ele precisa vem do cabeça, passa pelos órgãos, e é desse jeito que é tratado, através do cabeça. O que eu e você precisamos vem da videira verdadeira, vem de Cristo, vem do cabeça da igreja. Não adianta querer amputar para colocar algo mecânico no lugar, nunca vai ser igual ao orgânico, nunca vai fluir, vai ser um negócio funcional, mas não vai ser natural, não vai ser espontâneo, todo mundo vai ver que ali houve um problema. Mas quando eu e você tratamos um membro dentro do corpo, quando nós trouxemos para perto, quando todos os membros entendem a dor de um membro deslocado, ali vai haver cura e logo tudo vai passar e ninguém vai nem saber o que aconteceu. Só que leva tempo, tem que tomar um remedinho, tem que deixar o que tu gostava de fazer de lado, para cuidar desse membro, para cuidar dessa pessoa que ainda não entendeu. E eu estou aqui falando para você e talvez você esteja pensando em alguém, e pode ser alguém que Deus tem colocado ao seu lado, ou pode ser eu e você que temos alguma área da nossa vida deslocada, que está nos impedindo de avançar, que a gente não quer mostrar, que a gente quis segurar um peso a mais do que a gente era capaz de segurar, e nos machucamos. A gente poderia ter dito, ei, ô Nath, vem cá, me ajuda com isso daqui. Mas no meu orgulho eu digo, não vou repartir, vou ficar com tudo para mim. Aí os olhudos passam mal, aí se lasca todo, aí se arrebenta. Aí por eu não ter pedido ajuda dela, agora ela sofre por causa do meu egoísmo. Não, não é assim. A gente não quer se abrir, a gente não quer ceder, a gente não quer se amostrar. Mas quando a gente está mal, todo o corpo sofre. E eu creio que o Senhor quer nos alinhar essa noite. O Senhor quer nos trazer para perto. Tem até um louvor que diz, né? Somos todos assim bem ajustados. Quando é que é a audição? Nós somos. Não é eu, o bispo, o Alelon, os cooperadores. Nós somos. Eu, você, eu, você, todos nós somos. Quando você sofre, eu sofro. Quando você está mal, eu estou mal. Porque é assim que funciona. Quando um membro sofre, todos sofrem. Mas quando um se alegra, todo o corpo se alegra junto. É assim que funciona. E é para isso que vocês estamos aqui hoje, para fazer essa conjectura de áreas deslocadas na nossa vida. Eu tenho várias. Deus não quer nos amputar, Deus quer nos curar. Deus não quer que você saiamos do corpo. Você tem um problema na perna, Deus não quer que tu corte a perna. Deus não é um Deus de muleta. Deus é um Deus de milagre. Deus não é Deus de braço mecânico, não. Deus é Deus do levanta e anda.
Deus é Deus que restaura a visão, Deus é Deus que ressuscita os mortos. Eis que eu faço nova todas as coisas. Não existe nada impossível para Ele. Mas para Ele fazer o impossível na nossa vida, eu e você temos que largar o ordinário, o possível na mão dEle, porque eu e você podemos fazer. A verdade é que muitas vezes eu e você não queremos, e é exatamente isso que nos impede, muitas vezes, de viver a promessa. Querer o impossível, mas não largar o possível. Querer o extraordinário, mas não fazer o ordinário. Fazer o que é fácil. E talvez é isso que o Senhor esteja falando comigo, com você hoje. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de ler um texto da Bíblia com você, que está lá em Efésios capítulo 4. Não precisa nem abrir aí, só prestar atenção, por favor. Efésios capítulo 4, eu vou ler aqui do 1 até o 16. Efésios 4, 1. É que eu tenho que ler aqui no tablet, porque a minha versão em papel é arcaica, aí é diferente da do telão, aí dá diferença. A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Essa é a mensagem de hoje. O Senhor tem coisas poderosas para fazer na minha e na sua vida, através da minha e da sua vida, pelo um todo, que é o corpo dele. Assim, o nosso propósito é atingir a maturidade em verdade e bem ajustados. Quando chegar um visitante na igreja, vier falar comigo sobre algo da visão, sobre o que nós cremos,
ele precisa conversar com o Bruno e ouvir a mesma coisa. Precisa conversar com o Mike e ouvir a mesma coisa. Foi assim que começou a igreja de Jesus. 12 homens falando a mesma coisa, sendo irrefutáveis, não achando mentira, nem imaturidade, vivendo a plenitude de Cristo todos os dias da sua vida, perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na oração e no partir do pão. E lá no versículo 44, se não me falha a memória, de Atos 2, vai dizer assim, ó: e eles criam e tinham tudo em comum. O que junta o corpo, o que une o corpo, é a fé em Cristo Jesus. Um corpo bem ajustado. É assim que eu e você precisamos viver todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, se coloque de pé, por favor.